Deus ocultou isso aos olhos dos sábios e entendidos e prometeu revelar aos filhos de Deus nos últimos dias, quando os filhos de Deus serão manifestados. Agora, esta serpente, quando se pôs ali de pé, este sujeito gigantesco se pôs ali de pé, ele foi culpado de cometer adultério com a esposa de Adão. Notem agora, aqui está o que aconteceu. Eu creio e posso sustentar pela Bíblia que foi a serpente que fez isso. A serpente é aquela pessoa desaparecida entre o chimpanzé e o homem. Porque, escutem, notem isto agora, que a serpente não era um réptil. Ela era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Agora fui e peguei dicionários hoje de todo lugar para consultar esta palavra. O que a palavra astuto significa? Significa ser inteligente, ser astucioso. É a melhor interpretação do hebraico de M-A-H-A-H, Maha, significa ter um verdadeiro conhecimento dos princípios da vida. Agora, observemos isso só por um minuto. Ela é inteligente, astuciosa, porém, é chamada de serpente. Mas lembrem-se, ela era a coisa mais inteligente que havia e mais parecida com o ser humano do que qualquer outra coisa que havia no campo, mais próxima do ser humano. Ela não era um réptil. A maldição a tornou réptil. E a Bíblia disse que ela era a mais bela de todos. E nem a maldição tirou toda a sua beleza. As cores magníficas da cobra ainda são belas, e sua graciosidade e sua astúcia. Nem a maldição tirou isso. Mas lembrem-se, Deus lhe disse que suas pernas sairiam e que andaria sobre seu ventre. E não se pode encontrar um osso na cobra, parecido com os do ser humano. E é por isso que a ciência está desorientada. Mas aí está ela. Deus ocultou isso aos olhos dos sábios e entendidos e prometeu revelar aos filhos de Deus nos últimos dias, quando os filhos de Deus serão manifestados. Quando os filhos de Deus que se regozijavam mesmo antes da fundação do mundo, quando a grande revelação da deidade e coisas tais seriam trazidas nos últimos dias, ele manifestaria estas coisas através dos filhos de Deus. Vocês sabem que a Escritura ensina isso, e aqui estamos. É por isso que Deus está abrindo estas coisas para nós. Deus está trazendo seus filhos à manifestação. Ele está indo além das limitações de qualquer conhecimento humano, bem nas revelações espirituais, e faz baixar isto. Não temos ensinado nesta Bíblia que aqui é para aquele que tem sabedoria? Não o que ele aprendeu em algum seminário, mas o que aprendeu de joelhos diante de Deus, e o que agradou a Deus dar-lhe filhos de Deus manifestados. Aqui está a serpente. Agora, eis o que a serpente era. Vou lhes dar a minha descrição dela. Nós detalhamos da rã até aquele girino e assim por diante, e tal, até que finalmente se chega ao macaco, ao chimpanzé. E do chimpanzé, agora saltamos do chimpanzé ao humano. E nos perguntamos por quê. Bem, a ciência diz, agora espere, podemos cruzar a mulher com o macaco e com o chimpanzé, e então vice-versa, o homem cruzar com o chimpanzé. Não funciona. Cruze-o com qualquer outro animal, não funciona. O sangue não se mistura. Considere o seu sangue. É um sangue completamente diferente. Completamente. Há algum sangue aqui no entremeio e não conseguem encontrar o animal. Oh, aleluia! Estou começando a me sentir religioso agora. Notem. Por quê? Deus ocultou isto deles. Não há um osso na cobra que se pareça com um osso humano. Ele pôs isso tão distante que não poderia ser descoberta por homens inteligentes. E vou lhes mostrar de onde esse homem inteligente vem. Onde está, por sinal. Vejam, ele não pode vir através disso. Tem de vir por revelação. Tu és o Cristo, o Filho do... Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Revelação espiritual.
Como Abel soube oferecer um cordeiro, ao invés de Caim que ofereceu os frutos do campo, foi-lhe revelado espiritualmente. Não se recebe isso por seminários, não se recebe isso através de denominações, recebe-se do céu. Agora observem a serpente. Esta serpente que foi primeiro, desenhamos um quadro dela agora. Era um sujeito enorme e estava entre o chimpanzé e o homem. E a serpente, o diabo, Lúcifer, sabia que aquele era o único sangue que se misturaria com este sangue humano. A única pessoa com quem ele poderia tratar. Ele não poderia tratar com o chimpanzé, esse sangue não se misturaria. Não poderia tratar com diversos outros. Não poderia tratar com uma ovelha, não poderia tratar com um cavalo. Ele não poderia tratar com nenhum animal. Ele teve de tratar com esta serpente. Vamos tomá-la agora e ver com o que se parece. Era um sujeito enorme, um gigante pré-histórico. É aí que encontram estes grandes ossos e lhes mostrarei isso na Bíblia. Agora observem com atenção. Muito bem, este sujeito enorme, digamos que ele tinha 3 metros de altura, ombros enormes, parecia exatamente um homem. E seu sangue, após descer, coincidindo um animal com outro, pode-se cruzar animais, e continuou obtendo sangue mais elevado, forma de vida mais elevada, forma mais elevada, até chegar ao mundo do homem. Mas a última conexão aqui, no entremeio aqui, foi cortada. Quantos sabem que a ciência não consegue encontrar o elo que falta? Todos vocês sabem disso, porque aqui está ele, a serpente. Aqui estava ele, um sujeito enorme. E o diabo desce agora, ele diz, eu posso inspirar. Agora, quando você se põe a olhar para as mulheres e a conduta das mulheres, lembre-se, você está ungido pelo diabo e não é a sua própria esposa. Notem, agora o diabo desceu e entrou na serpente, e ele encontrou Eva no jardim do Éden, nua, e falou sobre o fruto no meio. O meio quer dizer centro e tal. Vocês entendem, numa congregação mista. E ele disse, agora é agradável, é bom aos olhos. E o que ele fez? Começou a acariciar Eva e viveu com ela como marido. E ela viu que era agradável, de modo que foi e disse a seu marido, mas ela já estava grávida de Satanás. E ela deu à luz seu primeiro filho, cujo nome foi Caim, o filho de Satanás. And I will put enmity between thy seed and the serpent's seed. Agora você diz, isso está errado. Muito bem, vamos verificar se está errado ou não. E porém inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. What? The serpent's seed. Que? A semente da serpente. Ela tinha uma semente, e ela tinha uma semente. E ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E ferir ali significa fazer propiciação. Agora, aí está a semente da serpente. Agora, notem, aqui surgem estes 2 homens. Agora, esta serpente, quando se pôs ali de pé, este sujeito gigantesco se pôs ali de pé, ele foi culpado de cometer adultério com a esposa de Adão. Onde se encontra o pecado hoje? O que torna as coisas como estão hoje? Agora eu com certeza conseguem entender do que estou falando. E ali estava. E quando o fez, Deus disse, começou a chamar Eva e Adão, e ele disse, eu estava nu. E ele disse, quem te mostrou que estavas nu? Então eles começaram, à maneira do exército, a pôr a culpa no outro. Disse, bem, a mulher que me deste fez isso. Foi ela que me persuadiu. E ela disse, a serpente me deu uma maçã. Muito bem, pregador, caia em si. Ela disse, a serpente me enganou. Sabem o que enganar significa? Significa corrompida. Ou ela... o diabo nunca lhe deu uma maçã. A serpente me enganou. E então a maldição veio. Ele disse, porque ouviste a serpente em lugar do teu marido, tu tiraste vida do mundo, e irás multiplicar as tuas dores, e a tua conceição será para o teu marido, e assim por diante. E porquanto deste ouvidos à tua mulher, ao invés de a mim, eu te tirei do pó, a espécie mais elevada, ao pó tornarás. E serpente, porque fizeste isso, lança vai a tua perna, sobre o teu ventre andarás todos os dias da tua vida, e serás odiada, e comerás pó. Aí está.
Aí está esse elo perdido. Agora, aqui vem Caim. Observemos as naturezas. Aqui vem Caim. O que ele é? É um astucioso negociante. Ele lavra os campos, esperto, inteligente, religioso, muito religioso. Observem seus atributos agora. Apenas me acompanhem por mais alguns minutos. Aqui vem ele sabe que é moral, ele quer ir à igreja, ele constrói uma igreja para si, faz uma oferta para si, traz um altar e tudo, fez um altar, colocou suas flores nele, colocou o campo, os frutos do campo, ofereceu a Deus. Disse, aí está, Senhor, sei que comemos maçãs, foi o que causou isso. Alguns dos descendentes dele têm o mesmo tipo de ideia. Mostra de onde veio. Trouxe suas maçãs do campo, colocou-as lá, disse, isto fará uma propiciação. Deus disse, não foram maçãs. Mas por revelação espiritual, Abel soube que foi sangue. Assim ele trouxe um cordeiro, cortou sua garganta e ele morreu. E Deus disse, isso mesmo, foi o que causou isso, foi sangue. Você sabe de que sangue estou falando. Muito bem, foi sangue que causou isso. Agora, observem. E então, quando Caim viu que seu irmão santo rolador foi aceito perante Deus, e que sinais e maravilhas estavam acontecendo lá, ele ficou com inveja dele. Disse, pararemos isso agora mesmo. Vejam seus irmãos, vejam seus filhos, até hoje. Agora, sou mais inteligente do que ele. Então, irou-se. De onde vem a ira? Poderiam vocês dizer que a ira... Ele matou seu irmão. Ele era assassino. Poderiam chamar Deus de assassino? E Adão era o filho de Deus. A Bíblia disse que Adão era o filho de Deus, aquele princípio puro lá atrás. Adão era filho de Deus, e esse ciúme, inveja e tudo mais não poderiam vir daquela corrente pura. Tiveram de vir por outra parte. E vieram através de Satanás, que para começar era assassino. A Bíblia disse que ele era mentiroso e assassino para começar. E aí está, ele matou seu irmão. E isso foi um tipo da morte de Cristo. Então, disso, atualmente, ele levantou 7 para tomar o seu lugar. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E observe, então, aqui vem os gigantes. Então, Caim foi para a terra de Nod. Se seu pai era um sujeito gigantesco, com quem Caim se pareceria? Com seu pai. Ele foi para a terra de Nod e tomou uma de suas irmãs, a única maneira que ele poderia fazer. Não havia mais mulheres que pudessem vir, exceto através de Eva. Afirmam que eles tiveram 70 filhos e filhas, se não havia mulher. A Bíblia não registra mulheres quando nascem, só homem. E se não houvesse mais mulheres além de Eva, quando ela morresse, a raça humana cessaria de existir. Ela teve de ter filhas, e ele teve de casar com a própria irmã. Ele foi para a terra de Nódias e tomou sua esposa. E quando se casou lá com ela, foi lá onde encontraram aqueles enormes gigantes que eram filhos caídos de Deus, que vieram através de seu pai, o diabo, através de Caim. Aí está o elo perdido. E observem a semente da serpente. Agora observem. Lembrem-se, a semente da serpente é religiosa. Observem-na começar a se mover agora por alguns minutos. Aqui vem ela, a semente da serpente. O que aconteceu com ela, será?